Boa noite, Ricardo. É com grande satisfação que a gente inicia essa live. O assunto desta noite é o assunto que chamamos Butterfly Effect. E vamos tentar construir uma live gostosa, se possível, com participação das outras pessoas também. Então, boa noite, Ricardo. Boa noite, André. Boa noite, telespectadores do Mad Music TV. Na verdade, o nome é Psicologia da Música. Mas esse nome muda a cada 3 semanas, então. Como que a gente pode definir o Butterfly, né? Vamos tentar... Por exemplo, para mim, o Butterfly vem a ideia de um sistema determinístico, onde um pequeno efeito, uma pequena modificação em alguma subparte desse sistema, né? Uma pequena modificação pode eventualmente gerar uma gigante modificação no resto do sistema, algo assim. Eu não sei se esse é um bom começo. Você teria algum outro começo para pensar em Butterfly? Vamos lá, então. Eu acho que a sua definição é correta. Mas a gente poderia começar, talvez, por uma analogia, ou talvez uma metáfora, que fique mais fácil para as pessoas entenderem como o Butterfly Effect funciona, por que ele é uma das peças mais importantes da teoria do caos, e por que o Butterfly Effect afeta diariamente as nossas vidas, a cada passo que nós damos, e muitas vezes a gente nem percebe. Imaginemos que quando você estivesse saindo da sua casa hoje, do seu apartamento... Ricardo, só uma coisinha. Oi. O microfone teu tá perto? Acho que tá. Tá. Deixa ele pertinho. Isso, tá bom. Imaginemos... Imaginemos que você, no momento que você for sair da sua casa hoje ou amanhã, que você pensasse conscientemente em atrasar a sua saída por 5 minutos. Sim. Então, em vez de você simplesmente seguir o comportamento padrão, que é ligar seu carro, abrir e ir para o seu trabalho, para onde você tem que ir, você conscientemente atrasasse por 5 minutos essa sua saída. Qual seria o impacto dessa alteração consciente, ou até muitas vezes inconsciente, em tudo o que aconteceria a partir dali? Se nós formos realizar uma simulação computacional do trânsito da cidade inteira, você vai descobrir um fenômeno incrível, que o trânsito da sua cidade inteiro foi alterado pela sua decisão. E isso parece, a princípio, digamos assim, contraintuitivo, né? Como que a decisão de um único indivíduo, de uma única peça, um único ponto, um único vértice no meio de milhões de outros, pode gerar um efeito borboleta que quanto mais tempo passa, mais ele leva o futuro para um outro caminho. E isso vai se exponenciando assim, vai se gradativo, na verdade, exponenciando é a palavra errada, vai gradativamente se bifurcando para uma realidade diferente. Então, quando existem algumas simulações computacionais muito interessantes disso, né, de você atrasa, por exemplo, simula o trânsito de uma cidade inteira, se você atrasa um veículo 5 minutos, depois de 8 horas, o trânsito inteiro, que estava deterministicamente indo para o lado A, vira para o lado B. Muitas coisas vão acontecer que talvez não devessem ter acontecido só porque você tomou essa decisão. Então, imaginemos que esses 5 minutos de atraso que você conscientemente se deu é o que vai fazer, por exemplo, que na hora que você sair da sua garagem, você vai pegar um cara vindo e pá, bate o seu carro. Claro, o que teria acontecido se você não tivesse atrasado? Você teria seguido a sua vida e ele teria seguido a dele.
Mas como você atrasou, conscientemente você criou uma distorção naquela linha determinística do tempo, tudo a partir dali vai começar a bifurcar para um caminho diferente. E é isso que é intrigante no efeito borboleta. Quais são as áreas hoje em dia que nós mais evidenciamos isso? Uma das mais comuns são as pessoas que trabalham com a previsão do tempo. Quando você tenta prever como o tempo vai ser daqui a uma semana, 2 semanas ou até daqui a um mês, quanto mais o tempo passa, mais distante a sua previsão fica da realidade. Porque você está partindo de uma premissa, de uma semente, né? Que não é aquela lá do início do universo, é uma semente agora. Eu vou pegar uma semente a partir de agora e a partir daqui vou rodar minha simulação. Você consegue prever o amanhã, você consegue prever no máximo uma semana, 2 semanas, 4 semanas já fica imprevisível, porque você tá calculando um caminho que nunca vai acontecer. Então isso é a essência do efeito borboleta. Todo sistema não linear é sensível às mínimas perturbações. E quando você perturba esse sistema, ou altera esse sistema, não importa com o que seja, é um cigarro jogado no chão, é a decisão de sair 5 minutos mais tarde, enfim, muitas pessoas levam isso para o lado holístico, né? Aquele sentimento de, meu Deus, tô sentindo alguma coisa estranha, deixa eu esperar um pouco antes de sair de casa, né? Às vezes, né? Não vou entrar aqui no lado holístico, mas de fato, essa tomada de decisão criou 2 caminhos completamente diferentes e você percebe que esses caminhos vão, ao longo do tempo, tomar destinos completamente distintos um do outro. E quanto mais o tempo passa, mais distintos eles se tornam. Mais distintos eles se tornam, né? Essa é a essência do Butterfly. Então, até para finalizar o argumento inicial, sim. Eu tinha proposto aqui, eu estava propondo para o André, então eu vou avisar para os telespectadores, que essa própria live fosse um experimento de Butterfly Effect, que as perguntas dos próprios telespectadores para as pessoas que estão aqui debatendo, tivessem essa premissa, e que antes do telespectador realizar uma pergunta, ele se questione: se eu fizer essa pergunta, para onde essa live vai? E se eu não fizer essa pergunta, para onde ela vai também? Então vamos transformar essa própria live nesse experimento. Vamos para uma pergunta. Mas como comparar o caminho que aconteceu com o que não aconteceu? Boa pergunta, hein? Você consegue fazer isso hoje por simulações computadorizadas. Sim. Comparando o caminho, os dados que você já coletou do momento que nós estamos agora, por exemplo. Sim. Você coleta a história e depois, a partir de um determinado momento, você tenta mudar aquela semente para uma outra, ou cria uma alteração, uma perturbação. Você consegue simular. Mas, na prática, é uma simulação que ainda porque pareça, vai gerar um outro resultado, mas a gente não sabe se seria de fato. Se seria de fato ou não. A gente não tem como saber. É por isso que cada decisão que nós tomamos, eu acredito que, sem dúvida, acho que isso faz parte do bom senso aí, comum. É importante sempre analisarmos ou tentarmos prever as consequências dela, de alguma forma. Porque talvez seja talvez isso seja o que nos diferencie, não vou entrar nesse mérito agora, mas o que nos diferencie como espécie das outras espécies que não são dominantes nesse planeta. A gente consegue meio que imaginar como o futuro vai ser e tentar simular mentalmente o que pode acontecer se a gente tentar seguir aquele caminho, e aí às vezes fica com medo, não vou seguir, segue por um outro. Talvez nós sejamos a única espécie que tem essa capacidade. Você pensa no Butterfly dentro de processos de comunicação, de repente? Você quer negociar alguma coisa com alguém, né? Você quer negociar algo e você, de repente, pondera o número de interações que você quer ter, ou a forma que você vai interagir. Você
veja bem, tentando evitar eventualmente um butterfly, alguma coisa assim? Olha, o que eu vejo que é talvez plausível é que você pode, tendo consciência que o efeito butterfly existe e experimentando algumas vezes na própria vida pessoal aí, realizar esses experimentos de causa e efeito, Sim. Talvez seja possível, com base nos dados coletados, nós conseguirmos controlar um pouco mais os resultados esperados. O que eu quero dizer com isso? Você, por exemplo, se você for interagir com uma pessoa do mercado que você nunca conheceu, você pode ali experimentar alguns testes ali, né, algumas iniciativas para você perceber para onde que aquele debate ou aquela discussão ou aquele assunto está seguindo, ou aquela pauta. Você entra numa reunião com pessoas que você não conhece, por exemplo. Então aí você fala, bom, se eu abrir minha boca aqui e falar alguma coisa, sair falando o que eu penso, posso criar um cenário imprevisível. Então eu vou realizando pequenos testes, seguindo a premissa do algoritmo genético que a gente tinha lá. E você pega aquilo que funcionou a seu favor e usa, aquilo que não funcionou você abandona. E com isso você consegue construir uma certa previsibilidade, e assim você consegue ter as ferramentas necessárias para ter mais assertividade quando você tentar realizar um efeito borboleta. Sim, mas você nunca tem certeza do controle total de evitar o butterfly, né? Não, é por isso que a gente entra num outro tema que a gente já discutiu, inclusive entre nós dois, muito, que é a compensação. Sim. A compensação diz o seguinte: se você percebe que uma determinada situação está tendendo fortemente para um lado X, tá? Então você está somando X para um lado. Pensa numa reta, no plano cartesiano, você está somando X para um lado. Vai. Como é que você faz? Você não quer isso, de repente tendeu para isso. Como é que você faz para anular isso? Você soma o inverso. E você vai somando a situação inversa até a hora que você alcança o meio termo de novo, que é o ponto de equilíbrio. Senão você vai tender para o inverso de novo. Então, se você conseguir compreender, primeiro, que o efeito butterfly é um fato, que nós podemos experimentar, gerar efeitos borboleta conscientemente com as nossas tomadas de decisão. E se você vê que a coisa foi longe demais, você pode somar o inverso para tentar equilibrar. Então você tem o controle, né? Você consegue executar ações com previsibilidade e controle. Se você conseguir, se você quiser neutralizar aquela situação, você soma o inverso. Né? Matematicamente isso é um fato. Se você está somando uma curva está crescendo exponencialmente, se você inserir uma nova variável ali, anulando parcialmente aquilo, se ela for muito forte ou igual, pelo menos ela vai tender a equilibrar ou voltar para trás. Só uma coisinha. Pode somar o dobro, se quiser. Antes da gente desenvolver mais a soma do inverso, eu queria trazer mais uma ponderação, no caso da Roberta, que seriam os 5 minutos de atraso também já devem estar simulados. Já. Aí entramos num cenário em que a gente debate se todas as possibilidades já existem, né? E se a gente só está escolhendo o caminho que a gente quer. É verdade. É verdade. Se você decidir ir para a esquerda ou para a direita, provavelmente você, a não ser que você esteja, né, dando a volta no mesmo ponto ali para chegar no mesmo lugar, provavelmente você vai cair em caminhos diferentes. E esses dois caminhos, do ponto de vista até da física quântica, aí, que a gente discutiu do mundo da física, né, a história do gato de Schrödinger lá, teoricamente os dois futuros já existem até que você toma a sua decisão de escolher o A ou B. É como se o universo já tivesse com tudo pronto, você só precisa escolher o caminho que você quer. Mas isso é um outro debate, é uma coisa muito mais ampla. Claro. Mas o que é interessante é que todos os caminhos, sim, podem, dentro das
do que é estatisticamente plausível, né? Sim. Você não vai, por exemplo, querer que dentro de todas as possibilidades de números da Mega Sena exista ali um número que não é possível, né? Existe, né, um conjunto finito de possibilidades, né? Elas não são infinitas. Mais uma ponderação ou um questionamento: o efeito butterfly é semelhante à presença do eu observador na mecânica quântica? Boa pergunta, hein? Extremamente interessante essa pergunta, porque é aquela história, né? Diz que o simples ato de um observador observar altera o que está sendo observado. Sim. Tanto que o efeito borboleta e essa é uma das peças do quebra-cabeça da teoria do caos. E a teoria do caos, ela faz parte aí de todo esse conjunto estudado pela física e física quântica, enfim. Sim, sim. E sim, se você observa um elétron, ele passa a se comportar de maneira diferente de quando você não o observa. Isso é verdade. Então, as perturbações podem acontecer a nível quântico. Mas aqui a gente não temos que tomar cuidado com essas coisas, porque o nível, quando a gente fala dessas coisas de quântico, pode acabar confundindo com essa onda de coach, né, que fala, né, que misturou. Não, essa extrapolação total, não tem nada a ver. É uma extrapolação. Do ponto de vista da física quântica, sim. Quando você observa uma determinada entidade, ela já se altera pelo fato de você ter observado. Sem dúvida nenhuma. Chega no nível atômico. Mais uma colocação da Maria Luísa. Lorentz pensou no efeito borboleta para as previsões de tempo. Sim, exatamente. Né? Exatamente. É por isso que ele encontrou um atrator estranho que formava um desenho de uma borboleta. Foi daí onde surgiu, né? Essa metáfora da borboleta. Mas voltando no vamos dizer assim, se você tem, vamos dizer, uma estratégia X e você fazer vamos dizer, o inverso disso, né? Dessa estratégia, antes disso, mais uma colocação da Maria Luísa, vamos lá. Como você diz que é um fato e não uma teoria? Tá. Uma boa pergunta. Eu diria o seguinte: qual a diferença entre a gente vai entrar no debate aí da acadêmico, né? Qual a diferença entre uma hipótese e uma teoria? Sim. Eu diria que fatos sustentam a teoria. Se quiserem me corrigir se estiver errado. Você evidencia N vezes, e N vezes você obtém o mesmo resultado, você pode considerar que isso, até aquele presente momento, é um fato e ele sustenta em base a sua teoria. Mas é diferente de uma hipótese. Ninguém aqui não está discutindo hipóteses. O efeito borboleta faz parte aí da teoria do caos, faz parte aí da teoria das da teoria das cordas e toda essa parte aí da física quântica. Por isso que eu acredito que é plausível afirmar que o efeito borboleta é um fato que está presente nas nossas vidas. E ele é perfeitamente evidenciável. Basta você... Você diria que a ideia do fato seria, vamos dizer assim, teria uma aproximação de verdade maior do que, vamos dizer, a ideia hipotética de uma teoria? Teria, de repente, uma aproximação maior com a realidade, de repente, alguma coisa... A definição de fato, estamos conversando aqui, isso é um fato. Sim. Então, isso não é uma hipótese, né? Nós estamos conversando aqui com N telespectadores, isso é um fato, isso está ocorrendo. E está ocorrendo porque já ocorreu e porque você iniciou o processo, existe uma cadeia de causa e consequência para nós estarmos aqui, isso é um fato. Certo? Entendi. Eu estou com fone de ouvido, isso é um fato. Então, acho que existem algumas coisas que são evidenciáveis, por mais que a gente queira refutar pelo método científico, a gente não consegue. O método científico eu acho maravilhoso. Você refuta uma ideia até que você não tem outra alternativa, não se aceitar que ela seja verdade. Ou que novas evidências surjam para refutar aquela ideia de novo. Mas de repente, assim, vamos dizer assim, podem haver cientistas,
acadêmicos que são contra, vamos colocar a ideia do efeito borboleta, do butterfly, né? Contra a teoria de que haveria, na verdade, o butterfly. Sim, mas aí para eles, primeiro, se a gente tiver realmente sim. Falando de cientistas teriam que ter evidências, não simplesmente opinião, né? Se você refuta uma teoria, você refuta essa teoria, tem que refutar ela com algumas evidências. Quais evidências você tem para refutar essa teoria? Então, acontece muito, assim, eu não queria entrar nesse debate de todo mundo acadêmico, até porque eu não sou acadêmico, mas eu percebo que existe no mundo acadêmico existe sempre um comportamento padrão, que é o primeiro, é a resistência a uma ideia. Acho que é natural, faz parte do método. Alguma ideia que possa distorcer a verdade, ou que seja, às vezes, que ameace, vamos dizer assim, aquilo que já é considerado como verdadeiro. E a primeira reação natural é a refutação. Então o cara vai falar, não, isso é absurdo, tal, não sei o quê. O próprio Benoit Mandelbrot, que é o pai da matemática fractal, vamos dizer assim, ele sofreu muito na época, quando ele apresentou as inúmeras evidências do que ele gerava. Teve matemáticos renomados no mundo inteiro falando para ele, isso aí é uma piada do seu computador, isso não existe. Quer dizer. Então é natural que num primeiro momento exista a negação, né? Você, obviamente, como psiquiatra, sabe aqueles 5 princípios da perda, né? Quando você tem uma crença muito enraizada, se você por algum motivo ela despenca, você entra naquele ciclo das 5 fases da perda, né? Que você começa pela negação, depois você cai para negociação, veja bem, não é bem assim. Depois raiva, né? Revolta, depois a depressão, a aceitação, não tem muito o que fazer. Claro. Mas assim, eu acho que assim, o Butterfly Effect é um fato. Agora, se é fato, nós conseguimos controlá-lo ou não, aí eu poderia assim afirmar, concordar com ela que pode ser uma hipótese. Mas eu acredito que é uma hipótese muito plausível. Boa noite, José Andrade. Posso considerar o efeito borboleta em um processo criativo? Pode. Evidentemente, evidentemente que sim. Mas aí eu diria para você o seguinte, dentro de um processo criativo, o efeito borboleta, ele não pode, eu não sugeriria que ele fosse como diria lá o nosso querido, acho que é Martinho da Vila, não lembro quem canta aquela música, Deixa a Vida Me Levar, né? Eu diria que não, você não deveria se deixar levar tanto pela criatividade para onde ela for te levar, de acordo com as decisões que você toma. Talvez, o ideal seria ter um pouco de controle. Por exemplo, um exemplo prático aqui, o Leonardo da Vinci está pintando uma obra maravilhosa e ele deixou se levar e aí, de repente, parou numa situação sem saída. Ele tem que compreender que, se ele caiu numa situação sem saída, ele pode fazer uma coisa que a gente chama de rollback. Ele volta para trás, ele tem que se permitir voltar para trás, garantir que ele tem retorno para que ele possa seguir um caminho diferente. Isso é você ter o controle do Butterfly Effect. Então você não vai sair pintando uma pintura em aquarela ou qualquer outra coisa, borrando uma em cima da outra, várias camadas uma em cima da outra, para que sem que você consiga ter um ponto de retorno. O ideal é que você tenha o controle garantido que você consegue, caso você tenha seguido um caminho, o Butterfly Effect te levou para um caminho que você não queira, que você consiga voltar para trás. O que os pintores faziam, eu não sei. Só eu entendi que a Maria Luísa corrigindo, eu não falei em hipótese. De fato, sim. Não, falou em teoria, né? Falou em teoria. Porque eu, na verdade, eu concordo, ela não falou hipótese, mas eu complementei, na verdade, com a história da hipótese, porque faz parte, né? Que é hipótese, teoria, fato, então tudo ali meio que... foi só uma contribuição. Sim, agora, voltando para uma questão que você colocou, né? Essa questão da gente proceder com o oposto, né? Quer dizer, na medida em que você vai com estímulo A, né?
e aquilo resulta numa determinada reação, num conjunto de reações. Para deter aquilo, você tentar fazer a neutralização disso, né? De repente, ir para o menos A, né? Ou, de repente, para o anticomportamento, para o comportamento contrário, alguma coisa assim. Né? Você pensaria bastante isso também em relações humanas? Sim, com certeza. Sim, né? Se você, existe um negócio que é muito conhecido no mundo da matemática, mas mais especificamente no mundo do cálculo. Sim. Que são os limites. Não vou entrar no mérito do que são limites aqui, mas sim. vamos dizer assim, o bom senso, a visão popular do que é limite é um determinado ponto aonde a partir dali você não pode passar, seja por qualquer motivo. Existe alguma limitação física, uma limitação psicológica, seja lá o que for. Quando você está conscientemente tomando uma decisão com o objetivo de tendenciar uma situação para o lado X ou para o lado Y, é muito importante que você também compreenda os limites, até onde você pode ir. Porque o limite, essa visão de limite, é o que vai permitir que você tenha um retorno. Fazendo uma analogia de novo aqui, se você pegar um helicóptero, uma analogia, uma metáfora, sei lá. Se você pegar um helicóptero e for na direção do Oceano Atlântico, você tem um ponto de não retorno, que é o seu combustível vai até um determinado ponto. Claro. Se você passar daquele ponto, você não volta. Claro. Porque você não vai ter combustível para voltar. Então, a lógica é mais ou menos a mesma. Você tem que compreender o limite de até onde você pode ir numa determinada tentativa de manipular uma situação. Se você ultrapassar esse limite, a coisa pode sair fora do controle, ou pode não ter volta. Não queria entrar nesse mérito aqui, mas, por exemplo, pessoas que são viciadas, muitas vezes, elas não conseguem voltar, não conseguem sair disso, porque elas já passaram desse limite. Talvez elas não tenham nem tempo em vida, talvez o organismo delas não consiga voltar para trás. Casamentos, tem situações que casamentos caem num cenário de total colapso, a pessoa já ultrapassou os limites da tolerância do outro. Existem situações em que você está trabalhando numa empresa, você tem problemas com seus colegas de trabalho, ou talvez a sua personalidade não seja consonante com aquele contexto, em vez de você... Só que você muitas vezes, talvez você não compreenda os limites do ambiente onde você está, então se você ultrapassa esses limites, a situação fica insustentável. Então é importante compreender o limite, para você poder saber, se você estiver próximo dele, você vai receber um alerta, com certeza. Você tem que saber o quanto que você tem que retornar para encontrar a estabilização. Mas daria para dizer que o Butterfly poderia ter alguma relação com, vamos dizer, um feedback positivo forte? Um forte feedback, um loop de feedback positivo forte? No sentido da quebra dessa estabilidade? Sim, e depende da quantidade de energia que você aplica. Aí eu diria para você o seguinte, depende também do ponto que você atinge. Vamos ver se eu deixo esse cenário mais claro. Sim. O que você acredita que foi, ou que teria sido mais impactante do ponto de vista da história? Jogar um avião nas Torres Gêmeas ou jogar um avião no meio sei lá, de um subúrbio de Nova York? Sim. Foi jogar, entendeu? Dependendo do ponto onde você atingiu, o efeito Butterfly foi muito mais forte. E a energia aplicada ali foi muito mais forte, e a partir daquele momento o mundo bifurcou para uma realidade completamente diferente. Se não tivesse acontecido aqueles 2 atentados lá, por exemplo, a gente estaria vivendo uma outra realidade, que a gente não sabe qual é. Sim. Então, eu acredito que nesse cenário que você falou de exponencialidade, geralmente uma coisa que é exponencial, a gente perde controle, tá? É muito difícil você, inclusive, reverter algo que tem comportamento exponencial e não linear. Aí, se você tem uma situação na tua vida que está exponencial, pelo amor de Deus, a situação está uma bola de neve, essa bola de neve, cada interação piora 20 vezes do que a situação anterior, é difícil de controlar. Então, assim, se por algum motivo, alguma atitude, alguma tentativa de gerar um Butterfly Effect consciente, você perceber que existe exponencialidade no resultado, pare imediatamente. Quer ver um exemplo interessantíssimo que aconteceu sobre isso?
Sim. Olha que intrigante. Se vocês pesquisarem na internet aí, vocês vão descobrir que isso é verdade. Quando o coronavírus, que não se sabia o que era, começou a se espalhar em Wuhan... Aliás, a gente conversou muito até bem nesse comecinho, você lembra, né? Eu lembro disso. A gente conversou, a gente anteviu essa exponencialidade, né? Quer dizer, você lembra? Eu lembro muito bem. Quando o coronavírus começou naquela época, havia uma inteligência artificial rodando num supercomputador lá da Itália. Sim. Eu esqueci o nome agora, né? Sim. Mas era um supercomputador que, se não me engano, estava rodando na cidade de Milão, não tenho certeza, uma universidade lá. Sim, ele era uma inteligência artificial que analisava notícias e analisava o padrão do comportamento de notícias no mundo inteiro com o objetivo de encontrar desvios, né? Sim. E quando ele percebeu o desvio que estava acontecendo lá, ele de muito antemão já avisou, falou, olha, vocês têm uma situação exponencial acontecendo numa província da China. Sim. E isso está com características exponenciais. E o que é intrigante, o computador, a inteligência artificial naquela época deu algumas sugestões. Sim. E uma delas era... Destrua essa cidade. Joga uma bomba, sei lá, faz qualquer coisa naquela cidade, destrua aquilo, porque se você não fizer isso, isso vai virar um problema global e vai matar centenas de milhões de pessoas. Não chegou a isso até agora, mas é basicamente isso que ela tinha dito. A exponencialidade vai tomar uma proporção assim absurda. Então, absurda. Ele detectou dentro do desvio padrão, dentro do comportamento padrão, vamos dizer assim, algo que estava se comportando de maneira exponencial, alertou e disse, tome uma atitude sobre isso, porque isso aqui vai distorcer o seu sistema inteiro. Então, se você detectar dentro de algum butterfly, ou dentro de alguma coisa que, em teoria, está estabilizada, um comportamento exponencial, pode ligar o alerta. Tem alguma coisa errada ali. Sim. Né? Não, muito interessante, né? Quer dizer, a gente havia conversado muito, inclusive eu lembro bem dessa conversa sobre na verdade, as recomendações da inteligência artificial aí, né? E uma delas na época virou piada, né? Porque falou, como é que peraí, você tá falando para destruir a cidade? Jogar uma bomba na cidade, destruir a cidade, alguma coisa assim, né? É surreal, né? E na prática, é por isso que eu acredito muito, é extremamente intrigante, pode ser assunto para uma próxima live. Claro. Que é o poder da previsibilidade que a inteligência artificial nos oferece. Ela é como um olho que enxerga tudo. Sim. Ela consegue ver aquilo que um determinado indivíduo ou um grupo não consegue ver. Não consegue ver. Big Data, num nível tão absurdo que ela enxerga coisas que nunca nenhum indivíduo ou entidade, ou mesmo com corporação, conseguiria entender por conta própria. Mas isso é tema para uma outra live. Claro, não, claro. Agora, você vê assim, como que você vê o lance do butterfly no sentido da previsão futura de fatos, né? Principalmente no mundo que a gente vive, na realidade que a gente se encontra, na sociedade. Aí eu faria uma junção com o tema que a gente discutiu em umas outras lives atrás, que era a autossimilaridade e como teoria de tudo. Sim, sim. Se você detectar um padrão, seja ele qual for, e se você conseguir compreender qual que é a semente que gera esse padrão, você pode gerar um butterfly previsível. Sim. Caindo no campo das hipóteses, tá? Não vou falar, mas bem, vamos analisar essa hipótese. Você poderia gerar um butterfly previsível. Você sabe que se você atuar daquela forma X, você vai colher aquela forma Y de resultado sempre. Então, nunca igual, tá? Nunca igual. Então, sim, a resposta seria sim. Você pode conseguir, entre aspas, ter uma certa previsibilidade do que o futuro do seu efeito butterfly conscientemente gerado pode causar, se você utilizar para gerar esse butterfly sementes conhecidas. Então, se você, por exemplo,
utilizar a equação do fractal do conjunto de Mandelbrot e rodar, você vai sempre ter o conjunto de Mandelbrot. Você pode alterar uma variável ou outra ali, você vai observar outro ponto, mas você sabe que você tem uma certa previsibilidade do que você vai encontrar ali, porque você compreende a semente e compreende a equação. Então, talvez essa seja uma das grandes estratégias, né? Se você sabe, um exemplo prático, se você sabe que empresas de, sei lá, se você tem consciência, por exemplo, que determinadas notícias impactam o mercado mais em empresas de commodities do que em empresas de tecnologia, por exemplo, diretamente, então você sabe conscientemente que se você lançar uma notícia tendenciosa, tá? Não estou falando para fazer isso, mas aqui dentro do universo da teoria, da experimentação, da hipótese. Da experimentação. Uma notícia tendenciosa, você vai colher aquele resultado ali de forma autossimilar. Se for, obviamente, velastro, né? Se for verossímil, não pode ser uma falácia, uma mentira, porque aí o resultado vai ser o inverso. Né? Mas você sabe o que pode acontecer. Se você tomar uma atitude em cima daquilo que você dos dados que você já tem. Agora, você vê o mundo assim, vamos dizer assim, sempre passando por, vamos chamar de butterflies, você vê todo o processo, vamos dizer, histórico, você vê os butterflies sempre ocorrendo, ou seja, sempre ocorrendo, de repente, explosões a partir de, vamos dizer, variáveis que não necessariamente, pequenas variações gerando grandes explosões, até porque, sei lá, porque talvez o construto já tivesse nessa direção. Você vê isso como uma tendência repetitiva muito forte hoje no mundo, e você vê que a tendência é aumentar os butterflies. Aí eu estou pensando em colapsos, em catástrofes, em rupturas, em revoluções, em explosões, em mudanças de paradigmas. O que eu tenho percebido é que nós estamos nos tornando uma sociedade, a cada ano que passa, mais complexa do que era antes. Sim. Nós acumulamos conhecimento e, não estou dizendo, nós estamos empilhando tecnologias uma em cima da outra. Sim. E soluções, construindo soluções em cima daquelas que já existiam antes, e isso gera um fenômeno que faz parte, inclusive, da matemática fractal, é evidenciado claramente, aí, né, irrefutável, que é o incremento de complexidade. Quando você itera e reconstrói mais e mais coisas em cima daquelas que já existiam, então você tem uma sociedade, você vai construindo evoluindo essa sociedade em cima daquela, você vai naturalmente gerando um incremento de complexidade. Só que tem um problema com o incremento de complexidade, ele chega a um determinado momento que ele pode alcançar um limite, e esse limite pode ser físico. No mundo da tecnologia hoje, por exemplo, nós chegamos, em tese, no limite físico do que uma capacidade de um chip consegue processar. E a gente começou a multiplicar para vários chips um do lado do outro, enfim, quer dizer... A empresa taiwanesa, né, a empresa taiwanesa, né, que consegue miniaturizar mais, né, hoje chips, que tem um poder superior das outras empresas, superior inclusive à Intel, por exemplo, ela consegue fazer chips com menos de 10 nanômetros, né, quer dizer, então é possível que esteja chegando no limite físico. Então, quer ver outros limites que são intrigantes, que nós não batemos de frente ainda? Quantas pessoas a gente consegue colocar na internet no mundo ao mesmo tempo?
tem uma discussão muito grande de se aumentar, não vou entrar no débito técnico aqui, mas tem uma discussão muito grande de se aumentar o range de IP, já aumentou o IPv6 e tal, para conseguir adicionar mais gente, porque agora tudo está na internet, né? Até a sua tomada vai estar na internet, então tudo vai ter um IP. Até que ponto que os data centers do planeta vão aguentar armazenar tanta informação como a gente fica criando em redes sociais, na internet, etc. É um organismo crescente, infinito. Quer dizer, na verdade, está incrementando em complexidade, não para mais. Não Agora para mais. O mundo está desperdiçando energia com criptomoedas aí, gastando uma energia, outro debate muito longo aí, mas sim, enfim, sim, a impressão que dá energia elétrica, você está dizendo? Isso, exatamente. Processamento computacional poderia ter sido usado em qualquer outra energia coisa. elétrica, né? Para você processar, para você, vamos dizer assim, fazer a mineração, né? Você conseguir resolver o algoritmo. Exatamente, mas o ponto que eu quero chegar é que se todo sistema vai incrementando de complexidade até que ele chega a um determinado limite. Então, respondendo a sua pergunta inicial, eu acho que sim, eu acho que vai chegar um determinado momento que nós vamos encontrar o limite em que nós conseguimos viver como sociedade, em que a gente consegue incrementar nossa sociedade com mais variações. Os limites tecnológicos vão surgir em um determinado momento. Não sei como a gente poderia transcender esses limites, mas até o presente momento a gente não encontrou, por exemplo, computação quântica, ela está caminhando, mas enfim. O planeta tem limites de recursos naturais, vai chegar um determinado momento que a gente vai exaurir tudo. Quer dizer, quando a gente alcança um limite, aí eu fecho então o argumento, junto com o que eu estava falando sobre limites agora há pouco. Quando a gente ultrapassa um limite, pode ser que tenha um ponto de não retorno. E esse ponto de não retorno é o colapso, que é o que a gente discutiu várias vezes, que é o limite do caos, né? O edge of chaos, né? Você tem... É engraçado esse padrão, ele surge em empresas, né? No ciclo de vida de empresas, na vida das pessoas, no ciclo de vida biológico, começa com uma curva exponencial, né? Uma empresa cresce muito rápido, de repente faz IPO, compra outras empresas, vira um negócio enorme, chega num limite de mercado, ela estabiliza, e aí ela fica num platô, e aí ela começa a cair. E a tendência dela é ou morrer, ou em algum momento ela vai no futuro ou estabilizar, ou pegar uma outra curva, se ela não se diferenciar. Quer dizer, na verdade, se ela se diferenciar, ela pode pegar uma outra curva exponencial, enfim. Mas parece que tudo segue esse padrão, né? Você tem uma curva, uma explosão exponencial, você alcança um platô e fica nesse platô. Esse platô é algo que tem me intrigado nos últimos 10 anos. Eu não vi, nos últimos 10 anos, desde 2010 até agora, 11 anos, no caso de 21, nenhuma grande explosão tecnológica ou social, ou alguma coisa, um processo de ruptura. Ou nada disso. Parece que isso ficou na década passada, na retrasada, perdão, né? Ficou lá de 2000 a 2010, houve uma explosão de inovação. Mas isso tem me intrigado muito. De 2010 até agora, parece que nós estamos no platô. Em algumas coisas, olha que interessante, a gente está... falando até do ponto de vista tecnológico, houve sim um incremento de complexidade naquilo que a gente já tinha, mas nada de muito novo foi criado. Né? Você sentiu... Você vê uma certa linearidade aí, né, no caso da tecnologia. Exatamente. Não uma exponencialidade. Isso é um sintoma de que você alcançou um limite de alguma coisa. Um limite, sim. E a partir dali, a tendência é... Mas, por exemplo, se você imaginar esse mundo, né, onde tem, vamos dizer, esse acúmulo de informações, as inteligências artificiais, os algoritmos, a miniaturização máxima possível dos chips, etc., e o mundo, vamos, se auto-replicando, se auto-multiplicando, né, em direção a estruturas organizadas ou até descentralizadas, etc.
Então, você vê esse mundo tecnológico, né, assim, se expandindo, vamos dizer, até para estruturas talvez mais descentralizadas, mais soltas, mais complexas, etc. E, por outro lado, você vê um mundo governado por pessoas, por instituições, pessoas, onde de um lado tem um partido comunista super centralizador, né, com forte apelo ideológico, você vê minorias, você vê corrida armamentista, você vê guerras por procuração, você vê conflitos tão concretos, geopolíticos assim. Você sente que isso caminha em harmonia, em paralelo, no sentido, uma hora isso vai se resolver, ou seja, a complexidade da informação, da descentralização da informação, da tecnologia, vai se parear com, vamos dizer, os interesses ideológicos, interesses humanos, os interesses primatas, etc., ou você vê que isso vai chegar num caos? Tudo vai depender das decisões que nós tomarmos agora para gerar Sim. os butterfly effects conscientes do futuro que nós queremos. Eu diria para você o seguinte: existe uma tendência, sim, como nós estamos num platô, parece que não houve nenhuma evolução muito significativa, tanto do ponto de vista econômico, político, social, tecnológico, científico. Alguns teve sim, mas nada muito expressivo nos últimos 10 anos. Isso deixa Sim. entender que nós estamos num platô. Qual que é a previsão que a gente pode ter para os próximos 10 anos? Nós estaremos discutindo nos próximos 10 anos numa live similar a essa, com tecnologia não muito diferente do que nós tínhamos agora em 2021, porque nós estamos Sim. no platô. E Sim. lá para 2030, 2040, 2050, a tendência é a degradação da curva e fazer um processo, assim, um retrocesso, inevitavelmente. Agora, cabe a nós, então, termos consciência de que isso é uma possibilidade, não ignorar, isso pode sim acontecer, e não deixar que aconteça. Eu vejo, por exemplo, a minha opinião, existe uma... Cabe aqui a debater, quem quiser, mas existe Claro. uma crise educacional gritante no planeta todo, em que nós estamos cada vez mais dependentes vivendo numa sociedade cada vez mais uma sociedade complexa, né, que está estabilizada no nível de complexidade, mas uma sociedade complexa, só que adicionando cada vez mais pessoas e não conseguindo absorvê-las e formá-las para que elas possam dar continuidade a essa sociedade ou de alguma forma ser mais participativa. Então, acho que existe uma crise educacional global e eu acho que se alguém quisesse gerar um butterfly effect que fosse positivo do ponto de vista psicológico mesmo, né, uma coisa que fosse benéfica para a humanidade, que focasse em democratizar a educação e todo o conhecimento no nível assim de conseguir colocar uma criança que está lá no meio, sei lá, um exemplo hipotético aqui, sei lá, uma criança que vive hoje em Ruanda, ou que vive hoje lá, sei lá, uma realidade bastante... uma realidade diferente, que ela tem o mesmo nível de acesso educacional, seja remoto ou não, do que uma criança que mora na Suécia. Se não for feito isso, a gente vai entrar num colapso logo, e a humanidade pode, daqui a 100 ou 200 anos, em vez da gente achar que a gente vai estar colonizando Marte, a gente pode estar, infelizmente, voltando para a Idade Média. Em alguns lugares, né? Não todos, né? Porque eu acho que o retrocesso não seria total, mas é extremamente complicado. Então, eu acho que se alguém tivesse essa boa vontade de pensar não como indivíduo, mas como espécie, como civilização, educação é o caminho e tem que ser democratizada, generalizada e acessível por todo mundo. Mesmo que o capitalismo, existe uma contradição, essa história do capitalismo, não vou entrar no mérito político, mas eu já escutei isso muito de algumas pessoas
nada com esse debate entre comunismo e capitalismo, já escutei muito sobre algumas sim. pessoas que, quando você infla uma determinada área de profissionais, você destrói aquela área. É verdade, se você colocar 100 milhões de advogados, o advogado não tem, vai ter uma super oferta, então que Sim. seja encontrado um ponto de equilíbrio, mas que todo mundo possa participar para formar, para dar continuidade a essa sociedade e não virar um peso para ela. Você vê o risco de um butterfly no nosso país? Que pergunta, né? Muito, e isso me preocupa demais. Te preocupa o Brasil? Isso me preocupa demais, como a gente estava discutindo aqui agora antes da live, quem, assim, eu quero, do ponto de vista imparcial aqui, Sim. colocar assim, expor o meu ponto de vista imparcial, tá? Eu vejo que o que está acontecendo no Brasil hoje é um processo autossimilar, infelizmente, ao que aconteceu, obviamente com variáveis diferentes, mas ao que aconteceu na Venezuela, em que o radicalismo tomou força, não importa qual ideologia, vertente ideológica que ele se vista, né, que ele se esconda por trás, mas ele tomou força e ele veio... Ele entrou democraticamente e utilizando o próprio desequilíbrio social e tomou força e corrompeu a democracia por dentro, desestabilizou o Estado e virou aquela meleca que a gente sabe que é hoje. Né? Então, Entendi. só que, infelizmente, eu posso estar, é uma hipótese, tá? Posso estar errado, quem quiser discordar não tem problema nenhum, mas eu vejo que existe uma tendência que aqui aconteça algo similar, porém pelo outro extremo. Lá foi por um extremo de radicalismo considerado de esquerda, aqui pode ser que isso aconteça por um ponto de vista de radicalismo de direita. Pode? Entendi. Pode. Mas eu sempre sou um dos... assim, eu sempre advogo pelo equilíbrio. Eu acho que o meio termo sempre é o caminho em qualquer sociedade. Meio termo dentro daquela sociedade. Agora, quando tende ao radicalismo, esse radicalismo causa ruptura social. E pode acontecer o que aconteceu lá, não no mesmo grau. O Brasil, como a gente estava debatendo aqui antes da live começar, alimenta 25% do planeta. Eu acho que não é um país que... Não é como a Venezuela, que é focado num único commodity. Aqui a gente, né, em tese, uma crise, assim, uma situação de colapso no Brasil causaria um reflexo muito maior no mundo inteiro do que foi na Venezuela. Mas pode acontecer... assim, em locais específicos ou alguma coisa mais complexa aí a nível nacional. Mas, por exemplo, você vê a tensão hoje, uma tensão grande aqui no país, assim, uma tensão grande, ou na verdade é mais do mesmo no Brasil? Então, na verdade, assim, assim, a gente apenas está revendo as tensões, mas eu acho que está as piorando. tensões que aconteciam há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Está piorando porque, assim, está, como a gente evidenciou, está aumentando, essa polarização ideológica está ficando mais intensa. Variáveis a mais estão sendo adicionadas aí no contexto, a própria pandemia, que, como eu falei na outra live, eu imaginava que fosse vir para dissolver essa polarização ideológica que a gente está vivendo, porque estava todo mundo sendo atacado por um inimigo comum. Pelo contrário, está sendo usada para enfatizar ainda mais. Quer dizer, então, eu acho assim, é um cenário que tende a cada vez piorar mais. E a gente, como eu estava debatendo aqui, tem um limite, tudo tem um limite. Vai chegar um determinado momento que um extremo vai tentar tomar uma atitude radical para se livrar do outro. Isso é perigosíssimo. Aconteceu na Venezuela de uma forma ou de outra, intervenção do Estado de forma extremamente agressiva, até na padaria. A padaria foi... como é que se fala? Foi estatizada, enfim, um negócio surreal e destruiu a economia do país, o tecido social se desmantelou, porque a classes A e B, até a classe C da Venezuela foram embora, e praticamente a economia entrou em parafuso. Isso
se acontecer um colapso econômico, uma superinflação, alguma coisa, que vai acontecer a mesma coisa, não sei. Mas eu acho que, respondendo de novo, então, a pergunta, sim, eu acho que existe essa tendência. E, voltando, então, à premissa do Butterfly Effect, temos que ter consciência de que a gente pode gerar, talvez, alguns efeitos, algumas ações, na verdade, conscientes, vamos dizer assim, que venham a desestressar, que é isso que eu acho que tem que acontecer, esta polarização agressiva que está como duas placas tectônicas fazendo pressão, uma hora vai dar terremoto, então isso tem que ser, essa pressão tem que ser desestressada por outras frentes. Tá, você então acreditaria, de repente, num grupamento, em estratégias, em ações políticas, eventualmente, no sentido contrário ao, vamos chamar, atrator maior para essa tensão, no sentido contrário a isso, no sentido, vamos dizer, mais aliviador, no sentido mais neutralizador, talvez, assim. Você está dizendo assim que seria ainda possível aqui, talvez aqui no Brasil, de repente existirem forças que consigam chegar junto às estruturas de poder e acalmar as narrativas, acalmar os discursos. Eu acho Seria que sim, isso? eu acho que sim, eu acho que uma das entidades que tem esse poder hoje é o mercado. O mercado, as reações do mercado geralmente são extremamente poderosas e influenciam as tomadas de decisão de políticos e se o mercado decide, por exemplo, isso não vamos nem precisa entrar no debate. Se o mercado assumir um consenso de que precisamos derrubar um político, eles vão conseguir fazer com que aquele político caia. Sim. Basta mexer os pauzinhos aqui e ali, gera mais desemprego, gera mais desaprovação, e isso dá o combustível necessário para arrancar o presidente ali, se for o caso. Então, acho que existe... Não estou falando que isso que vai acontecer, estou querendo dizer, existe... Claro. É uma entidade extremamente poderosa e que é simbiótica com a entidade do Estado em si, e sim, ela tem poder de tomar a decisão. E a impressão que eu tenho é que, nas últimas notícias aí, parece que está começando a acontecer um movimento desses, né? Uma insatisfação, sim, e que deixou entender aí que o mercado não está muito feliz com o desfecho dessa pandemia, que já deveria estar controlada com essa história das vacinas, enfim, que poderíamos já estar numa situação um pouco mais estabilizada, não com números tão gritantes, né, e já estão dando os recados aí, né. Então, acho que se alguma entidade pudesse gerar um Butterfly Effect que fosse realmente digamos assim, eficiente, né, que trouxesse sim, resultados, teria que ser o mercado. O mercado realmente ele pode ter uma, vamos dizer assim, pode ter um papel interessante aí, né? Agora, você acredita nisso sem pessoas na rua, talvez, alguma coisa assim? Pessoas na rua são massa de manobra. Sim. Basta você criar um efeito borboleta psicológico que faça com que todas elas se manifestem dentro de um sentimento comum, e você consegue botar todas elas na rua. São massa de manobra. Você vê os protestos que derrubaram a Dilma, por exemplo. Foram extremamente incentivados, né, um atrás do outro, até a hora que isso deu força para que o impeachment fosse para frente, né? Então, acho que qual mito fundador brasileiro pode ajudar a ultrapassar a polarização? Eu gostaria muito de saber a resposta dessa pergunta. Infelizmente, ou pelo menos assim, até agora, nenhuma entidade, nenhum indivíduo se manifestou no sentido de
ser um mediador desse conflito. O que aparentemente existe são algumas personalidades do mercado, Sim. Né, que, inclusive, nas últimas eleições de 2018, se manifestaram, quiseram entrar, né, mas são pessoas que pertencem a essa outra entidade simbiótica ao Estado, que é o sistema que é o mercado, né? Que foi o caso do Amoedo, teve o caso lá do próprio Meirelles, muito conhecido, né? Que se candidatou também, gastou os tubos para fazer lá a campanha dele, teve uma quantidade ínfima de votos, as pessoas não compreendiam, né? O nível de profissional que era ele, né, o Meirelles. Eu particularmente gosto do Meirelles, não vou dizer que eu respeito o Meirelles como profissional, não vou dizer que eu gosto, não gosto, assim, eu acho que ele tem umas ideias interessantes, umas visões bem... Mas, enfim, Agora, mas em relação as que surgiram foram essas, mas infelizmente não tem ninguém que se coloca do ponto de vista de neutralidade política. O que nós temos hoje é o que é apelidado aí de centrão, que nada mais é do que... Não é uma entidade mediadora, pelo contrário, é uma entidade que não tem lastro com nada. Eu estou do lado de quem me dá mais vantagem. Basicamente é isso. Ou se eu quiser controlar o lado que está me atrapalhando, eu vou lá e atuo para controlar. É o que chamamos aí pejorativamente de centrão. Mas essa entidade ainda não apareceu. Mas, por exemplo, quando se fala em mito fundador brasileiro, né, a gente pensa, vamos dizer, nas narrativas, talvez em narrativas, né, o Ioris pode corrigir, né, talvez em narrativas fundadoras da nossa identidade, talvez em alguma coisa que possa ser fundante na nossa maneira de pensar nós mesmos, etc. Eu fico pensando assim, qual verdade primária brasileira, né? Qual narrativa primária poderia ajudar a ultrapassar essa polarização? Eu acho uma pergunta muito complexa, né? Assim, muito... Sim, entendi. Né? Qual verdade, qual narrativa, né? Que narrativa que a gente pode contar para nós mesmos, né? Para nós todos, né? Inclusive o cara mais extremado, o outro mais extremado, né? Que conseguisse falar, olha, peraí, mas pô, deixa disso, né? Menos, né? Menos, a gente está junto, nós estamos na mesma barca, né? Quer dizer, e eu acho que, na verdade, nós não temos essa narrativa da mesma barca. Eu acho que sempre as barcas no Brasil foram barcas muito distintas, assim, né? Se a gente for pegar toda a Constituição, né, do Brasil, desde dos menos favorecidos, as oligarquias, as elites, é uma barca muito, vamos dizer, muito desigual, né? Muito diferenciada as barcas. Então, é difícil encontrar uma narrativa, né, nesse momento, né? Talvez em nível de classe média, talvez pudesse ser possível, em algum grau, buscar essa narrativa, mas seria em nível de estratos médios da população, né? Mas é uma pergunta muito complicada, né? Porque, no fundo, que discurso unificaria tudo isso, né? Quer dizer, por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia e a gente vê grupos que, vamos dizer, tendem a minimizar, né, a questão da pandemia e em certo grau, destacar mais a questão do desenvolvimento da economia, etc., alguma coisa assim, grupos que estão olhando muito fortemente para a questão da pandemia de uma forma muito intensa e justa, claro, né? Mas, assim, eu noto muita dificuldade para conseguir esse discurso médio, sabe? Esse deixa disso, entendeu?
Eu vejo uma dificuldade. Agora, eu não sei se isso é maturidade no sentido de uma sociedade complexa, onde as pessoas realmente polarizaram, pensam diferente, onde as pessoas, de fato, não têm mais a mesma opinião, elas discordam na sua cara, etc., e pensam diferente efetivamente, e a gente tem que conviver com essas diferenças, ou, na verdade, se a gente não está num baita butterfly futuro, né, já num caminho disruptivo aí, que vai explodir uma hora, entendeu? Para algum, né, quer dizer, que vai explodir em alguma direção, né? Aí eu Que, poderia expandir essa pergunta para a seguinte, ao invés ah, de trazer para o debate, é o seguinte: talvez não exista um único mito fundador brasileiro que possa ajudar a gente a ultrapassar essa polarização. Talvez a gente isso é a busca pelo santo grau, né? Ou talvez a busca por um sim, ponto de intersecção entre números conjuntos. Talvez cada conjunto tenha que trazer o seu, e nós, de forma equilibrada e proporcional e democrática, tentar unificar esses múltiplos mitos, como ele mesmo disse, essas múltiplas verdades, essas múltiplas essências que fazem parte da nossa sociedade tão plural, diversificada e com histórias tão diferentes em cada região, mas obviamente mesma unidade, né, federativa. Mas talvez tentar trazer isso para um convívio e um equilíbrio comum. Então não existe um ponto concentrador. Existem inúmeros pontos que talvez a gente possa colocar na balança. Essa é das democracias representativas. então, mas essa é uma Talvez o resposta, nosso essa é uma opinião modelo de Estado seja otimista, errado. É, é uma o opinião nosso modelo otimista. de... Então, mas talvez o nosso modelo de Estado talvez não funcione tão bem quanto a gente imaginava lá, né, desde a década de 30 para cá. Talvez talvez a gente possa buscar alguns modelos de um pouco mais de independência regional, mas eu não digo como é os Estados Unidos, mas algum modelo mais adaptado à nossa realidade, e em que essas entidades mais independentes também contribuam para um fundo comum, e não no modelo que nós temos hoje, que é justamente o que é errado, que é a hiperconcentração no único ponto, né? Então você tem, vamos pensar do ponto de vista tributário, você pega os impostos, a maior parte dos impostos, concentra tudo lá no governo federal, e ele faz a distribuição para os estados do jeito que ele acha que é conveniente. Sim. Você tem estados que, vamos pensar o modelo aí de modelo legislativo, você tem estados que têm populações muito pequenas, mas com uma quantidade muito grande de senadores proporcional, em compensação estados enormes, como é o Isso é uma São piada, né? Paulo. Então, é uma piada, quer dizer, você está falando, o modelo, se tem algumas coisas que talvez precisem mudar, É. para que cada uma das regiões tenha poder se lastrear no seu mito fundador, vamos dizer assim, e possa seguir a sua realidade em conjunto com todo mundo. Talvez o modelo de Estado que nós estejamos seguindo não esteja funcionando. Talvez a gente tenha que rever isso mais para frente, de forma democrática e constitucional, né? Porque, não sei, eu teria que rever a Constituição para que isso... E é muito polêmico falar isso, né? Mas para conseguir fazer uma mudança dessa. Assim, nós estamos chegando, bom, a quase 1h10 de live. Queria agradecer meu amigo Ricardo, sempre trazendo uma visão sempre bacana, né? Sempre muito interessante. É um prazer conversar com você. Queria agradecer a todos que perguntaram, participaram. Também é um prazer muito grande, é uma satisfação muito grande. E estou dando aqui o meu boa noite, né? E gostaria de agradecer e logo, logo podemos fazer novas lives e dar continuidade a esse tema que é inesgotável. Com certeza. É infinitamente complexo, mas com o Butterfly Effect a gente pode tentar controlar ele.
Então, boa noite. Boa noite. Muito obrigado, telespectadores, aí, pela audiência.